o seu cuidado a Ele e saia daqui abençoado no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Convido a igreja para lermos a palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 32. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 32. Leamos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Oremos a Deus. Querido Pai e eterno Deus, glorificamos a Ti, Senhor, e suplicamos, receba o nosso culto nesta noite, Pai. Ó Deus eterno, os nossos louvores que possam subir, Senhor, até o Teu trono, Senhor, e que o nosso culto seja agradável a Ti. Nós Te suplicamos, ó Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos a Tua bênção sobre todos nós que estamos aqui presentes e aqueles irmãos, amigos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor, também dá-nos unção do Teu Espírito na meditação da Tua palavra. Trata conosco, Senhor, e nos ajuda, pois nós esperamos na Tua misericórdia, dependemos, ó Senhor, de Ti, e clamamos, ó Pai querido, a unção do Teu Santo Espírito. Atende-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, exalta o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Nós Te suplicamos para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Palavra de nosso Deus, lá no livro de Gênesis, conta-nos a respeito de Ló e da sua família. Ló, que foi criado com o patriarca Abraão, era seu sobrinho e estava na sua casa. Mas precisou separar-se de Abraão. E Abraão então disse para ele: a terra está aí diante, escolhe que lado você quer. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Para que não haja contendas entre nós, pois somos irmãos. E a palavra de Deus em Gênesis nos conta de que Ló levantou os olhos e observou uma região chamada Zoar, onde havia umas campinas muito atraentes. E ele pensou: ali é o melhor lugar para eu cuidar do meu gado. E então ele fez aquela escolha e foi morar ali naquela região chamada Gomorra, na cidade de Sodoma. E Abraão continuou a sua jornada. Mas nos conta a palavra de Deus que aquele povo pecava tanto, havia tanta perversidade, que aborreceram a Deus. Porque Deus é santo e Deus não gosta, nem tolera o pecado. O pecado faz divisão entre Deus e o homem. Portanto, se alguém quer ficar separado de Deus, é tão simples, é só pecar. Todos que pecaram, e a Bíblia diz: todos pecamos, então todos foram separados e fomos separados de Deus. Todos nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado gera morte, mas a graça de Deus, através de Cristo Jesus, inspirando na cruz,
entregando a sua vida ali por nós, então gera a vida para aquele que crê. Louvado é o nome do Senhor. Mas nos diz as Escrituras que o Senhor veio com 2 anjos. E o Senhor então falou para Abraão: ocultaria eu do meu servo algum segredo? Sodoma e Gomorra serão destruídas. O pecado chegou ao volume que eu não tolero mais. E os 2 anjos foram para aquelas cidades. E Abraão começou a clamar, a interceder, porque ele sabia que quando Deus fala, ele faz. E ele lembrou de seu sobrinho que estava lá, e começou então a pedir: Senhor, se tiver 50 justos naquele lugar, Senhor, o Senhor vai destruir tudo, e destruiu os 50 justos. Tem misericórdia por causa dos 50. E o Senhor disse: se houver 50, eu não destruirei mais a cidade. E Abraão então pensou, falou: às vezes pode não ter 50. E Senhor, mas se não houver 50, houver 40. O Senhor disse: por amor aos 40, eu conservo a cidade. E Abraão pensou, falou: talvez não tenha 40. O pecado aborreceu tanto a Deus que ele quer destruir. Diz: Senhor, se tiver 20. E depois diz: Senhor, não me leve a mal, não se aborreça comigo, mas deixa eu fazer mais um pedido. Senhor, se tiver 10 pessoas justas naquele lugar, poupa aquele lugar. E o Senhor então disse: se houver 10, eu vou poupar aquele lugar. Nós vemos, irmãos, a graça, a misericórdia de Deus em atender o pedido, os rogos dos seus servos. E diz a palavra que Ló habitava no meio daquele povo, numa casa próxima ao muro da cidade. E a tarde estava caindo, começava a escurecer, e Ló estava ali. Quando chegaram duas pessoas que ele não sabia quem era, e ele pensou que eram viajantes, e ele, envergonhado daquele lugar, daquela imundícia, daquele pecado, que a alma dele se aborrecia todo dia, diz a palavra de Deus. Ele então falou para aqueles 2 que eram 2 anjos do Senhor: entra na minha casa, lava os pés, se alimenta, dorme, e de manhã vocês seguem a viagem. Eu fico pensando, irmãos, que talvez comigo aqui, Ló não queria nem que ele conhecesse aquela imundícia daquele lugar. Mas alguém viu e falou para aquele povo miserável que morava ali. 2 homens entraram na casa de Ló. Então logo eles vieram: ah, tem 2 homens aí, nós queremos esses homens. E Ló, querendo proteger, ainda disse para eles: eu tenho as filhas, porque vocês não tomam minhas filhas? Não, nós não queremos mulher, nós queremos homem. Que mundo miserável, irmãos! Ali havia uma cidade carregada desse pecado, pecado hoje que está por todo lugar, pecado hoje que a lei proíbe falar contra. Alguém disse: isso é uma raça. É sim, é aquela raça que João bradava ali na margem do Jordão: raça de víbora. Aleluia. E aí o anjo do Senhor estendeu a mão, eles ficaram cegos. E os anjos disseram: Ló, nós viemos aqui para destruir esta cidade. Haverá fogo e enxofre caído do céu daqui a pouco para destruir este lugar.
mas nós vamos tirar vocês daqui. Você e a sua família, vai conosco, sai conosco deste lugar. E então eles começaram a arrumar aqui, arruma ali, arruma lá, e a mulher talvez arruma isso, arruma aquilo, e os anjos do Senhor, apressa, apressa, precisamos sair logo. E o horário foi passando, e já era madrugada, e a gente vê pela leitura, parece que os anjos ali estavam segurando na mão deles, puxando, e dizendo: sai depressa, porque o fogo vai cair. E tomou pela mão e arrastou eles fora da cidade, diz: foge para aquele monte, vai para aquele lugar alto, porque esta cidade, este lugar vai ser destruído. E então eles saíram apressadamente. E eu fico olhando, amados, a palavra de Deus, que Ló afligia o seu coração todo dia. Eu fico imaginando, irmãos, quantos servos de Deus, quantas servas de Deus têm afligido o seu coração, por ver tanto pecado nesses dias da humanidade, tanta corrupção em todos os lugares, tanta mentira, tanta vaidade, tanta apostasia, tanta idolatria, tanta miséria, tanto afastamento de Deus. Eu creio que os servos de Deus têm estado com o coração apertado, como Ló estava com o coração apertado. Jesus, quando falou de Ló, ele diz: assim como foi nos dias de Ló. Mas a mulher de Ló, que ouviu a mesma palavra, que viu o mesmo anjo, que recebeu o mesmo recado, a mulher de Ló, que segurou na mão do mesmo anjo, ela saiu fora da cidade. Mas quando ela estava caminhando já fora da cidade, ela poderia estar em segurança, poderia estar tranquila, poderia estar bem, mas a palavra de Deus, que ela olhou para trás, ela olhou com o coração naquele lugar, ela olhou porque ela tinha saudade daquele lugar, ela olhou porque ela havia amado aquele lugar, ela queria estar ali, ela queria continuar naquele lugar. E então diz a palavra que ela foi transformada numa estátua de sal. E o Senhor Jesus diz aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que o Senhor está dizendo para nós, amados irmãos? Para aqueles que já saíram desse mundo, porque Sodoma e Gomorra representam o mundo de hoje. E Jesus já tem chamado tantas pessoas para sair. E aqueles que ainda não saíram, Jesus continua chamando. Porque Pedro escreveu-nos, o apóstolo, dizendo que os céus e a terra que vemos estão entesourados para o dia da destruição. E o fogo vem ardendo, elementos se fundirão, o mundo será destruído, não sabemos o dia, e nós não estamos aguardando a destruição do mundo simplesmente, mas nós sabemos que a qualquer momento eu posso dar o último suspiro da minha vida terrena, ou você pode dar o seu último suspiro, e então o nosso espírito se encontrará com o Senhor. E como nós encontraremos com o Senhor? Nos encontraremos tendo a alma, o espírito lavado, embranquecido no sangue do Senhor, tendo ouvido a proclamação da palavra, segurado na mão do anjo e saído fora do mundo de pecado, fora da apostasia, da miséria, da idolatria, da malignidade que há no mundo. Ou nós ficamos olhando para trás? Lembrai-vos da mulher de Ló. Veja, amados, o efeito de um olhar. Ela só olhou. A boa notícia é que se você quer ser salvo, é só olhar também. Levante os seus olhos até o Gólgota, vê o nosso Senhor ali crucificado, vê Ele ali ensanguentado, vê escorrendo o sangue dele ali, vê a coroa de espinho, vê a lança furar o seu lado, vê os cravos que pregou os seus pés, as suas mãos. Veja no ali, louvado o nome do Senhor. Veja
veja o quanto Ele te amou, veja o que Ele fez para você. Se você tiver fé e olhar para Ele com fé, a sua vida é transformada de glória em glória. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, de vitória em vitória. Deus eterno. Mas se você olhar para trás, parece tão fácil olhar para trás, irmãos. E Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Que advertência, irmãos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, corris bem, quem vos impediu de continuar correndo? Ele poderia associar com esse versículo: lembrai-vos da mulher de Ló. Você corria bem, falava em língua estranha, você pregava o Evangelho, você orava muito mais, você estava lendo a Bíblia e de repente esfriou. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse tempo, irmãos, que vivemos é tempo de lembrar dessa mulher, porque hoje o povo chamado evangélico aprendeu a olhar para trás, aprendeu a olhar para o mundo, aprendeu a olhar para as coisas do mundo e aprendeu a arrumar subterfúgios, desculpas e coisas mais para desobedecer a palavra de nosso Senhor. É tempo de restauração da igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma placa aqui, uma placa ali. A igreja de Deus é aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, aquele que recebeu o nome precioso do seu Redentor nas águas do batismo, aqueles que fez profissão de servir a Deus, profissão de fé. É esse que compõe a igreja que Deus está a restaurar, está a adornar, está a preparar, está a fazer olhar para a igreja do primeiro século e guardar a palavra. Mas há aqueles que olham para o mundo, olham para trás. Há aqueles que depois de pregar tantos anos achou que essa doutrina não precisa, aquela não precisa, e está cheio de teologias aí para agradar qualquer pessoa. Se você quiser pecar, você pode sair daqui e arrumar um teólogo para defender o seu pecado, e haverá teólogo em abundância, haverá doutor para defender o seu pecado, porque a palavra de Deus se cumpre. E amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme os desejos. Se fosse nos dias de hoje, teria teólogos aí defendendo que a mulher de Ló fez bem de olhar para trás, porque o anjo exagerou na sua fala, porque é assim que o povo está pregando, dizendo não, é exagero guardar a doutrina, esse povo é fanático. Eu escuto, amados, as pessoas renomadas por aí pregando contra a palavra de Deus e a desmerecer a doutrina bíblica e apostólica, mas nós fazemos a escolha, olhamos para aquele que vive eternamente e recebemos a vida, ou olhamos para trás, para a apostasia, para o mundo que passa e perdemos a vida. Cada um faz a sua escolha. Não é porque alguém defende o pecado, não é porque alguém vem falar alguma coisa contra a palavra que você vai encurtar, não. O teu nome, Jesus. Porque você precisa Deus entrar eterno. no céu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra, foi só um olhar, porque o coração estava lá. Quantas pessoas hoje estão querendo ir para o céu, mas o coração está no mundo. O coração está nas riquezas, o coração está na vaidade, o coração está na facilidade. A pessoa não quer renunciar a si mesmo, não quer sofrer nada. Tanto que arrumaram aí uma teologia dizendo que você não precisa fazer nada, é só você crer em Jesus. Mas o que é crer em Jesus? Eles não explicam, irmãos. Crer em Jesus é morrer para si mesmo, morrer para o pecado, morrer para o mundo. Crer em Jesus é ser sepultado com Ele nas águas do batismo. Crer em Jesus é ressuscitar com Ele. Crer em Jesus é viver em novidade de vida. Crer em Jesus é guardar a sua palavra, é seguir as suas pisadas. O resto é falácia, amados. O resto é falação e falação, argumentação e argumentação, sem fundamento na palavra do Senhor. Porque o
tempo aí fora é o tempo da apostasia, é o tempo do pecado, o tempo do afastar de Deus, é o tempo em que Sodoma e Gomorra toma conta da humanidade. Mas para a igreja de Deus é o tempo de conserto, é o tempo de temor, é o tempo de conservar aquilo que Deus nos tem dado cada dia, é o tempo de estarmos aos pés do Senhor, é o tempo de olharmos para a frente, é o tempo de segurarmos nas mãos do anjo. E como você segura nas mãos do anjo? Segurando na palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quando você segura a palavra de Deus, você se assemelha a Jacó no vale do Jaboque, segurando o anjo do Senhor. Louvado seja Deus. Ele segurou o anjo, ele lutou com o anjo, a alva foi chegando, aquele anjo tinha o nome de nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. E então ele segurou até quando ele pôde. Louvado é o nome do Senhor. Então a igreja precisa segurar esta palavra. Aquele anjo, irmãos, é Jesus. Oh, glória. Aquele que foi falar com Abraão que ia destruir a Jesus, aquele que Abraão encontrou, Melquisedeque, é Jesus. E Jesus é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Nós precisamos comer a palavra, guardar a palavra, internalizar a palavra no coração, esconder a palavra de Deus em nosso coração, para não olhar para trás. A gente ouve testemunho de país aí, onde o comunismo ainda impera, que irmãos tem, quando reúne escondido, tem um pedaço de uma página da Bíblia. Cada um carrega um pedacinho da Bíblia, escondido, dobradinho, porque se pegar vai preso. E quando reúne, um diz: eu tenho esse pedacinho, eu tenho esse pedacinho. Hoje, irmãos, a oportunidade de você ter 10, 20 Bíblias aqui no Brasil, mas o inimigo luta para que você não leia. O inimigo tem lutado para roubar o tempo de cada um de nós, irmãos. Tem nos faltado tempo para meditar, tempo para orar, tempo para congregar, tempo para evangelizar, tempo para dedicar a vida a Deus. E aí então vem as pessoas facilitando tudo. E você então escolhe se você quer facilidade ou eternidade com Jesus. A palavra do Senhor é: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma olhada para trás, e custou muito caro para ela. Portanto, o povo que tem olhado para trás e voltado, deixando a doutrina que recebeu, se assemelha à mulher de Ló. E irmão, seja A ou B ou C, que tem deixado de guardar a palavra do Senhor, se assemelha à mulher de Ló. Mas Ló não olhou para trás. Não. Ele segurou firme na mão do anjo até sair da cidade. E quando o anjo falou: vai para lá, foge para aquele monte, ele nem olhou para ver o fogo queimar. Nem mesmo a sua esposa ficando para trás, ele olhou, irmãos. Tem gente que corre bem, e de repente o inimigo toca no filho, toca no familiar, toca em alguma coisa que a pessoa estima, e a pessoa então começa a olhar para trás. Devemos ter a consciência, irmãos. A palavra de Deus pode parecer difícil. Eu encerro lembrando aqui daquele momento em que o Senhor Jesus começou a falar mais claramente com o povo. Multiplicou o pão, estava cheio de gente, curou os enfermos, cheio de gente, ressuscitou os mortos, cheio de gente. Todos queriam seguir Jesus. E hoje é diferente. Está assim de gente que quer seguir Jesus, do mesmo jeito lá atrás, por causa do pão, por causa da prosperidade, por causa da bênção aqui nesta vida. Mas quando Jesus abertamente disse para eles: vocês têm me seguido por causa do pão,
Mas em outro momento diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Eu sou o pão vivo. E é desse pão que vocês precisam se alimentar. Um olhou para o outro e falou: isso aí não dá não, né? Não está muito certo. Será que é certo? Na minha cabeça branca eu não ouvi falar assim. Quando Jesus exigiu um pouco mais, os mais velhos foram saindo, os mais novos foram saindo, só ficaram os mais íntimos de Jesus, só os apóstolos estavam ali. Tem gente que acha que Jesus vai ficar agradando, meus. Jesus está precisando dele, vai ficar passando a mão na cabeça. Jesus ama, Jesus quer salvar, mas Jesus não vai fazer a vontade do homem, não. Por isso Jesus olhou para eles, porque se fosse talvez algum pregador hoje, iria advertir tantas pessoas: vou mudar o meu discurso, vou abrandar a minha fala, vou fazer mais elogio para as pessoas, vou trazer mais palavras de entusiasmo, de autoajuda, vou usar mais psicologia. Mas não no Evangelho, irmãos, no Evangelho de Jesus não. O Evangelho de Jesus, ele olhou para os 12 e disse: vocês querem ir também? Vocês também estão achando dura a palavra? Vocês querem ir embora também? E Pedro logo saltou na frente e disse: mestre, para que iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, igreja, se só a palavra de Deus é a bússola, se só ela ensina o caminho que nós devemos trilhar? Por que vamos encurtar? Por que vamos tirar? Por que vamos diminuir? Por que vamos olhar para trás? O mundo vai passando. E João, 2 João, capítulo 2, versículo 15, ali ele diz assim: que o amor de Deus não é igual ao mundo. Ele diz assim: no mundo está a concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, tudo isso é do mundo, mas o amor de Deus não está ali. Mas ele diz assim: o mundo passa com as suas concupiscências. Sodoma e Gomorra passou, ficou a história, a humanidade inteira sabe. Deu até nome para uma espécie de pecado que é proibido falar contra ele, né? Mas passou. Onde está a mulher de Ló que olhou para trás? Você quer olhar para trás e ir com ela? Ou você quer olhar para frente e ir com os servos de Deus, Ló? Onde está Ló? Ló está no seio de Abraão, louvado é o nome do Senhor, porque não olhou para trás. Olhe para Cristo Jesus, olhe para a sua palavra, confie no Senhor, guarde na sua vida a palavra de Deus, faça firme a sua vocação, faça firme a sua caminhada. Não se importa quantos diplomas as pessoas possam ter, irmãos. Examine as Escrituras. Cuidado com o que se ouve na internet. Está cheio de gente querendo like, joinha e não sei o que, até para ganhar dinheiro na internet. E pregador de todo tipo que você quiser. Gosto que tiver, você vai encontrar um pregador do seu gosto. Mas se você quiser morar no céu, não é do seu gosto, tem que ser do gosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos fazer o gosto de Deus, agradar a Deus. Eu encerro lembrando de Paulo, já falei encerro, né? Agora há pouco não encerrei, mas eu lembrei aqui de fazer o gosto de Deus. Saulo de Tarso, ilustre,
cheio de autoridade, com cartas para entrar nas casas, arrastar as pessoas presas, os cristãos. Então ele sabia o que ele ia fazer, não sabia? Era um centurião, era um príncipe lá entre eles. Mas quando ele encontrou com Jesus, aí ele disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Veja a mudança. Ló fez o que o anjo falou para fazer. A mulher não deu tanta importância assim. Pergunta nesta noite: Senhor, o que tu queres que eu faça? E vamos seguir as pisadas do Senhor. Permita, Deus, irmãos, que essa frase, que parece, Deus é tão maravilhoso, que o Senhor Jesus sintetizou uma frase tão curtinha, que é para nós decorarmos, nunca mais esquecer, nunca mais. Quando o inimigo chegar para te tentar com qualquer coisa, pede para Deus fazer ecoar no seu coração: lembrai-vos da mulher de Ló. E você recua do pecado. Quando vier qualquer dificuldade, para você encurtar a doutrina, a palavra, a obediência, a santidade, o temor, o amor, a fé, peça para Deus fazer, repetir no seu coração: lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus nos abençoe nessa sua advertência. Nós queremos orar nesta noite em favor dos que precisam. Eu quero convidar aqui a todos os obreiros,